A Globo está disposta a voltar a comprar mais direitos de transmissão no futebol. Mas quais campeonatos a emissora pode de fato adquirir nos próximos tempos? É o que você confere a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal. Recentemente o Flávio Rico falou na coluna dele lá no portal R7 que a Globo admite internamente que fez coisas erradas recentemente e quer voltar a disputar os direitos de transmissão. O que são essas coisas que a Globo andou fazendo, essas bobeadas, né? Ela perdeu, por exemplo, o Mundial de Clubes para a Band, quando o Palmeiras disputou e deu uma belíssima audiência para Bandeirantes. Ela perdeu a Libertadores porque rescindiu o contrato. É sempre bom a gente lembrar disso, né? Às vezes as pessoas na internet se comportam como se a Globo tivesse sido assaltada, como se tivessem tomado os direitos da mão dela, e não foi o que aconteceu, né? O SBT apenas herdou os direitos que a própria Globo abriu mão lá em 2020, né? O próprio Campeonato Carioca também foi uma rescisão a pedido da Globo. Então, já que a emissora quer disputar direitos de transmissão para valer daqui para frente, eu listei quais são as próximas possíveis compras e vou colocar aqui de 1 a 5 a classificação de prioridade que eu acho que cada um desses campeonatos merece quando a Globo for formular uma proposta. Esse vídeo deveria sair depois do resultado da licitação da Libertadores, mas com a demora no processo, já passou uma semana do fim do prazo para mandar as propostas, a gente não sabe ainda quem comprou, nós podemos listar aqui no vídeo então a Libertadores da América. O contrato que está em disputa e que provavelmente a gente vai conhecer os vencedores na semana que vem, vai até 2026, começando já na próxima edição em 2023. A Globo está na disputa pelos direitos de TV aberta e também de plataformas pagas. E a Libertadores de 1 a 5, para mim, merece prioridade 5 sim da Globo. Por quê? Porque é uma competição chamada Premium, que ela abriu mão apenas para tentar dar uma cartada na Conmebol, pagar menos pelos direitos. A Globo, pelo pacote dela e do Sport TV, até 2020 pagava cerca de 60 milhões de dólares por ano. Ela obviamente tentou diminuir isso, ela até fez uma nova proposta depois de 45 milhões de dólares, mas que a Conmebol não aceitou. Enfim, ela sabe o erro que foi, então a Libertadores tem que ser prioridade total, e eu imagino que a proposta que a Globo fez tenha ido nessa linha. Se vai ganhar ou não é outra história, mas que ela pode fazer tudo para conquistar de novo a Libertadores, sim, ela pode. Junto com a licitação da Libertadores, está rolando também a licitação da Copa Sul-Americana, pelo mesmo período, 2023 a 2026, inclusive simultaneamente mesmo, assim, né? Os prazos eram iguais, até o dia 20 de abril para mandar proposta. Até os pacotes são iguais, né? Tem um de TV aberta, 2 de plataformas pagas e 1 de highlights. No caso da Copa Sul-Americana, de 1 a 5, eu considero que para a Globo a prioridade seria 2,5. Por quê? Porque é uma competição importante, sim, mas deu para viver tranquilamente sem ela desde 2019. E não vai fazer tanta diferença perder assim para uma Band, para uma Rede TV, até para o próprio SBT, porque o futebol demora muito para dar audiência fora da Globo, só em jogos decisivos mesmo. E os melhores times estarão quase sempre disputando a Libertadores da América. O que eu vejo de importância, para não dar um zero aqui para a Copa Sul-Americana, em termos de Globo, é que ela poderia usar essa partida do pacote de TV aberta para compor a divisão de praças com a Libertadores. Hoje tem um problema muito grande no pacote de TV aberta da Libertadores porque poda muito as emissoras. Só podem mostrar 2 jogos, isso na fase de grupos, e depois no mata-mata apenas uma partida em rede nacional, não pode dividir praças. Se você colocar a Copa Sul-Americana no mesmo dia e horário, essa semana, por exemplo, que rolou um Corinthians e Boca no SBT, para São Paulo, né, o Brasil inteiro seguiu praticamente, e Minas Gerais e Espírito Santo ficaram com o jogo do Atlético Mineiro, faltou uma partida para uma praça muito forte no Ibope, que é o Rio de Janeiro, e poderia ter pego um jogo do Fluminense, se o SBT tivesse, é claro, os direitos da Copa Sul-Americana. Então, nesse sentido, eu considero sim uma importância média, vamos dizer assim, para a Globo comprar a Sul-Americana. Não estou dizendo que a Copa Sul-Americana é pouco importante, tá, gente? Para a Band e para a Rede TV seria prioridade 5, mas para a Globo, no contexto atual de escolher o que vai comprar, eu considero 2,5. Outra concorrência de direitos que deve acontecer esse ano, até porque é o último do atual contrato, é a Copa do Brasil, tanto para a TV aberta quanto para plataformas pagas. A Globo não mantém mais a exclusividade da competição. Esse ano entrou o Amazon Prime Video sendo sublicenciada, mas uma sublicenciada muito forte, né? Não é como era a Record e a Band, que mostrava os mesmos jogos. A Amazon tem os seus próprios jogos exclusivos, inclusive o Flamengo na terceira fase tem ida e volta contra o Altos do Piauí, totalmente exclusivos no Prime Video. A Copa do Brasil é hoje o mata-mata que a Globo tem na sua grade, porque o resto é campeonato brasileiro e a Supercopa uma vez por ano nem conta, né? Então, para ter um mata-mata que dá sempre mais audiência em qualquer dia e horário, a Globo precisa muito manter a Copa do Brasil. De 1 a 5, a prioridade, óbvio, é 5. Depois de perder os direitos por besteira, coisa de R$1 milhão, a Globo sabe que o Mundial de Clubes tem lá sua importância sim e não pode deixar mais que a Band pegue com exclusividade e faça 28 pontos em São Paulo, como aconteceu na final entre Palmeiras e Chelsea.
Mas antes de eu falar que o Mundial tem prioridade 5, ele não tem não, tá? Por quê? Porque a gente não sabe quem estará disputando. O Mundial para a Globo só é muito importante se tiver um brasileiro disputando. Não adiantaria muita coisa a Globo fazer uma loucura e depois acabar tendo um Independiente Del Valle, campeão da Libertadores, que não dá audiência nenhuma aqui no Brasil. É muito complicado, né? Então eu vou colocar uma prioridade 4 justamente por isso, porque é imprevisível. O próximo Mundial de Clubes vai rolar no atual formato, isso já está confirmado, já que a FIFA praticamente desistiu, né? Se não desistiu, colocou para dormir a ideia daquele Mundial com 24 times e tudo mais. Então a Globo deve correr sim atrás disso. O que a gente precisa ficar sabendo, até agora não saiu nada, é se a Globo vai ter a preferência porque ela é dona da Copa do Mundo, ou se a Band, por ter transmitido a última, é quem tem a preferência para renovar. Mas um campeonato que vai ter direitos definidos esse ano para a próxima temporada é a Copa do Nordeste. Os contratos todos vencem agora em 2022. Essa é uma negociação feita pela Live Mode, a mesma empresa que vendeu os direitos do Campeonato Paulista. Ela tem uma divisão também por pacotes, como foi o Paulistão. Tem TV aberta, plataforma paga, pay-per-view. Tem até gratuito no TikTok alguns jogos, então dá para fazer um trabalho para buscar a Copa do Nordeste. Eu considero também prioridade 4, porque é uma competição até mais forte que os estaduais, e a Globo consegue boas audiências com o Campeonato Pernambucano, por exemplo. Entre sair comprando Pernambucano, Baiano, etc., eu colocaria a Copa do Nordeste no Premier com tranquilidade, como fizeram com o Campeonato Paulista, mesmo que não fosse o pay-per-view exclusivo da competição. No Paulistão não teve Paulistão Play e Premier, então, mesmo que tivesse lá o Nordeste FC, colocasse os jogos também no Premier. E é claro, para as emissoras afiliadas da Globo e próprias na região Nordeste, seria uma baita competição também. Além de tirar das mãos do SBT, que consegue constantes vitórias em mata-matas, em finais. Esse ano, com o título do Fortaleza, mais uma vez o SBT conseguiu ganhar bem da Globo no Ibope, lá na região de Fortaleza mesmo, inclusive contra o Sport na final, ganhou no Recife também, então seria uma forma de desarmar a concorrência. O Campeonato Carioca também está sem contrato de TV para 2023, e esse é muito importante para a Globo, principalmente no pay-per-view. Por isso eu também considero uma prioridade aí entre 3,5 e 4, porque para a TV aberta, sem o Paulistão, não adianta muita coisa. O Carioca acabaria sendo colocado ali junto com o Mineiro, com o Gaúcho, com o Pernambucano. O Pernambucano nem foi renovado ainda, né? Mas com aqueles horários estranhos de sábado à tarde, não dá para formar uma rede sem os jogos do Campeonato Paulista. E o Paulistão, a gente sabe, é da Record até 2025, então não tem conversa. A Globo não vai transmitir o Paulistão antes de 2026. Mas para o Sport TV e principalmente para o Premier, eu acho o Carioca imprescindível. A Globo vai ter que chegar a um acordo com a Ferg por causa da rescisão lá de 2020, provavelmente pagar alguma parte da multa e aí poder ter esse campeonato, porque sim, vale muito a pena para manter os assinantes ativos no período de janeiro até abril. A Série B do Campeonato Brasileiro também tem seu último ano de contrato agora em 2022 e esse é prioridade absoluta também, viu? Porque a Globo não pode deixar alguma concorrente levar e fazer uma grande audiência, principalmente porque tá cheio de time grande disputando agora. Em 2022 a gente tem o Cruzeiro, o Vasco, o Grêmio do chamado G12, mas tem times muito fortes como Bahia, o Sport Recife, ou seja, é uma competição que se cai na mão de um concorrente causa dor de cabeça. Por isso, prioridade 4,5, vai, pra gente não igualar os 5 da Copa do Brasil, porque realmente a Copa do Brasil é mais importante para o planejamento. E claro, 2022 também é a última Copa do Mundo que a Globo tem o direito de transmitir. Vai ter uma nova concorrência, a FIFA não disse quando nem como vai ser, mas para 2026 a Globo tem que considerar o Mundial de 1 a 5 como prioridade 6. Porque não dá para perder a Copa do Mundo para outra emissora, principalmente para outro serviço, como a Disney, como a Warner Media, a Amazon, tanto faz. Para a Globo é importantíssimo manter esse poderio aí sobre a Copa do Mundo. Não vai dar para a Globo comprar todos esses campeonatos que eu falei, viu? Para quem defende a volta do monopólio, saiba que é muito difícil, não tem dinheiro mais para tudo isso. Dá para ganhar as mais importantes, as que fizerem mais sentido para o pacote futebol da Globo. Tem uma concorrência muito forte mesmo do dinheiro do exterior. A Disney está depositando cada vez mais dólares. A Warner Media entrou forte, comprou o Paulistão, um pacote muito forte também, que tinha jogos exclusivos. Então o monopólio em si não volta, mas que a Globo tem condições de brigar por todos esses campeonatos, tem. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal, ajude a gente a construir cada vez mais essa comunidade aqui para falar sobre os bastidores da televisão e do futebol, beleza? Esse é o blog do Alan Simão, é você dentro da mídia esportiva.